Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos celebrando o terceiro domingo da Quaresma. Continuamos nesse itinerário. Como nós estamos falando, refletindo esse retiro espiritual da Quaresma, e é um retiro espiritual, um tempo de nos voltarmos mais para Deus. Nós entramos nesse deserto e começamos a caminhar com o Senhor. E hoje nós vemos quando começou a libertação do povo do Egito. Nós vamos celebrar a Páscoa, e a Páscoa simboliza a passagem. Na noite da vigília pascal nós vamos ler a passagem do povo pelo Mar Vermelho. Quando Deus liberta o povo do faraó, da escravidão, eles passam pelo Mar Vermelho. Agora, para nós, a passagem foi aquela que Cristo nos fez pelo seu sangue, pelo nosso batismo. Nós fomos libertos da escravidão do pecado e nós renascemos para Deus. Passamos pelas águas do batismo. É essa libertação que o Senhor nos deu com a sua morte, com a sua paixão, com a sua ressurreição. Mas nós vamos ver aqui no livro do Êxodo quando começará essa peregrinação do povo rumo à terra prometida. Quando começará essa libertação, quando Deus aparece no Monte Horebe, se manifesta através daquela sarça ardente, a sua santidade. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés cobrirá o seu rosto, pois temia olhar para Deus. Deus totalmente outro, misterioso, na sua santidade, o absoluto. Ele diz: eu sou aquele que sou. Eu sou aquele ser absoluto, eterno, ser incriado. Eu sou Deus. Então Deus, na sua santidade, na sua verdade, totalmente o outro, misterioso, Ele vem até o seu povo. Deus diz a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa é santo. E o Senhor diz a Moisés: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa da dureza de seus opressores, e eu conheço os seus sofrimentos. Começa aqui a caminhada com Deus do povo, de Deus com o seu povo, que vem para libertá-los da escravidão do faraó. Deus diz: eu conheço a dureza dos seus opressores, e eu conheço os seus sofrimentos. Ouvi o seu clamor, e desci para libertá-los das mãos dos egípcios, e fazer sair daquele país, para uma terra onde corre leite e mel. Então nós vemos Deus na sua santidade, na sua verdade. Ele vem até o homem. Ele está muito perto. Aquele que é o eu sou, simboliza também Deus perto de nós, que vai simbolizar o Deus Emanuel, o Deus conosco. Ele é Deus conosco. Ele sabe dos nossos sofrimentos, sabe das nossas angústias, das nossas lutas. E aqui Ele vem até o seu povo para libertá-los. É um Deus que está muito próximo do seu povo, e entra na história do povo de Israel, e entra na história do seu povo para libertá-lo. Essa caminhada com Deus, essa libertação de Deus com o seu povo, que vai caminhar pela terra, pelo deserto até a terra prometida, nós vemos na segunda leitura esses sinais de Deus.
esses sinais da nuvem, da coluna de fogo, do mar, que nos fala a carta aos Coríntios, que a passagem pelo Mar Vermelho simboliza para nós o batismo. Deus que conduziu o seu povo pelo Mar Vermelho, passaram a pé enxuto. Também comeram de um alimento espiritual e beberam uma bebida espiritual. O que simboliza isso? Simboliza o povo no deserto que não tinha mais o que comer e Deus manda um maná, o pão descido do céu. Esse será o símbolo da Eucaristia. E beberam da mesma bebida espiritual, aquele rochedo. Quando não tinham mais o que beber, Deus faz brotar água do rochedo, daquela rocha, para dar ao seu povo de beber. Simboliza para nós Cristo, que é fonte de água viva. Mas nós vemos aqui que o povo, mesmo com tanta graça de Deus, com tanta misericórdia de Deus, desagradou a Deus. O povo endureceu o seu coração. Era um povo de cabeça dura. E vai nos alertar, São Paulo aos Coríntios, o povo murmurou. Vai nos alertar, São Paulo, na carta aos Coríntios, desagradou a Deus, e muitos morreram e ficaram no deserto. Que esses fatos sejam um exemplo para nós, a fim de que não desejemos as coisas más. Quem está de pé, cuide para não cair. E aqui nós vemos o tema da quaresma, que é a conversão. Conversão. Tudo aquilo que aconteceu com o povo no deserto não foi culpa de Deus. O faraó endureceu seu coração. O povo muitas vezes, cabeça dura, se desviou tanto que teve que andar 40 anos no deserto, como que girando, que era um povo de cabeça dura, não ouvia Deus, não queria mudar de vida. E aqui o Evangelho nos fala da conversão. Jesus vai usar 2 exemplos, podemos resumir aqui no Evangelho. Primeiro, daquelas catástrofes, desgraças que aconteceram. Naquele tempo de Jesus, muitos pensavam que certas anomalias ou defeitos, vai ser assim quando Jesus vai curar um cego de nascença, vão dizer, quem pecou, o pai ou a mãe? Como se fosse aquele defeito da pessoa, ela nasceu cega porque o pai e a mãe pecaram. E também no tempo de Jesus havia essa comparação, não sei se era um tipo de superstição. Bom, aqueles ali morreram, aconteceu com os galileus que Pilatos tinham matado, cometeu uma blasfêmia e misturou o seu sangue com sacrifício aos deuses, uma blasfêmia. Isso não foi culpa de Deus. Mas no tempo de Jesus, talvez se pensava que era pelos pecados daquelas pessoas que padeceram aquilo. E aquela outra catástrofe, daquela torre que caiu em Siloé, e Jesus vai dizer, vocês pensais que eram mais culpados do que os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Jesus dizendo, olha, se vocês não se converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Jesus aponta para nós, para não ficarmos olhando o exterior, colocando culpa em tudo, em todos, de catástrofes, de acidentes, são fatalidades. Imagine, só para dar um exemplo, a pessoa bebe até morrer, não para de beber, e bebe, mas não é uma coisinha, uma latinha, não, ela bebe mesmo para... Vai lá, atropela 3 pessoas, mata todo mundo. Ai, Deus foi o culpado. Não foi Deus culpado, gente, pelo amor de Deus. Foi um castigo de Deus. Não, é a pessoa mesmo, ela não quis se converter. Ela mesmo cavou aquilo para ela. Ela mesmo. Foi uma fatalidade, infelizmente.
E Deus respeita a liberdade das pessoas. Aquela pessoa quis fazer aquilo, quis já se matar praticamente, só bebendo, e acabou matando outras pessoas, mas não foi culpa de Deus isso. Os nossos sofrimentos, os sofrimentos que acontecem, as fatalidades, não dá para a gente culpar todas as pessoas, mas muitas vezes, se olharmos para o interior de cada um, vamos ver que precisamos nos converter a Deus e usar desses fatos para uma conversão maior. Aí sim, aí eu posso ver a busca de uma conversão diante dessas fatalidades, diante de sofrimentos que às vezes não podemos evitar, porque estão na fragilidade da pessoa humana, diante das fatalidades, às vezes criadas pelo próprio homem. Nós vemos que é necessário uma conversão interior. Por isso que Jesus fala nessa parábola, na primeira parte: se não vos converterdes, morrereis todos do mesmo modo. Essa conversão, olhar para os fatos e acontecimentos, alguns não podemos mudar, outros são fatalidades que aconteceram, outros são fatalidades, infelizmente, criadas pela dureza do coração dos homens. Mas Jesus quer que nós olhemos para o fundo das coisas. Deus está pedindo o que para nós nessa situação? Conversão. Converter o nosso coração. E Deus nos dá tempo. Deus nos dá tempo para nos convertermos. Deus está esperando a nossa volta para Ele. Por isso Jesus, na segunda parte do Evangelho, vai falar da figueira. A figueira simboliza Israel. O pai é o agricultor, e que vai buscar ali, naquela figueira, frutos. Mas o vinhateiro dirá: são 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está inutilizando a terra. Mas nós vamos ver, o dono da vinha vai dizer: olha, ele porém respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda esse ano, pode ser que ela dê frutos, se não der, tu a cortarás. É Deus esperando cada ano, cada quaresma, cada oportunidade que Ele nos dá, esperando de nós frutos. E Deus tem muita paciência conosco. Olharmos para a nossa vida e nos perguntar: aonde Deus está querendo, esperando frutos na minha vida? E eu estou como que enrolando a Deus. Estou esperando, vamos esperar mais um ano. Não, levando com a barriga, vamos deixando para lá. Amanhã eu mudo, amanhã eu penso nisso. Amanhã eu vou pensar na minha conversão. Amanhã. Eu contei uma história dessa. Já contei. Quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, vai ouvir agora. É uma história de um senhor, de um homem, né? Não conheci esse homem, né? Mas certa vez um pregador falando de uma pessoa que ele conheceu. Essa pessoa trabalhou numa empresa, numa multinacional, durante mais de 30 anos, 35 anos. Aí dizia: não, quando eu me aposentar eu vou buscar a Deus. Quando eu me aposentar eu vou buscar mais, ir na missa. Quando eu me aposentar, aí eu vou me converter. Tudo bem, depois de 35 anos, trabalhou. Agora, a gente para aposentar vai ter que chegar nos 100 quase, né? Mas tudo bem. Ele ainda era lei antiga. Ele trabalhou e se aposentou. E disse: não, agora eu tenho tempo para buscar a Deus. Um mês depois de aposentado, infartou, morreu. Aí não deu mais tempo, né? Acho que nem eu dei tempo de ir na missa. Isso é um exemplo um pouco forte, mas para dizer que Deus está esperando frutos de nós, frutos de conversão.
E podemos nos perguntar nessa quaresma: quais os frutos eu preciso dar para Deus? Deus pode tirar da minha vida, e aonde eu estou adiando a minha conversão e deixando para depois. Que o Espírito Santo nos ajude a olhar os fatos, os acontecimentos. Não vamos ficar culpando a Deus, porque Deus, gente, não tem ninguém. Deus não mandou fazer guerra na Ucrânia. Quem está fazendo guerra lá é o homem lá que está com o coração endurecido, até usando a religião. Deus não mandou isso. É por causa da dureza do coração das pessoas que não se convertem que acontece isso. Não vamos ficar colocando a culpa em Deus, colocando a culpa nas situações, quem pecou, quem não. Não, mas vamos olhar para o nosso interior e pensar: é preciso mudar o nosso coração agora, porque senão pereceremos todos do mesmo modo. Podemos perder não só o nosso corpo, mas a nossa alma, a vida para essa terra, mas podemos perder a vida eterna. E Deus nos livre de perder a vida eterna, porque nós queremos estar com o Senhor, chegar à terra prometida, como Ele prometeu àquele povo que andou no deserto. Que o Senhor nos dê a sua graça, a sua misericórdia, e nos ajude a trabalhar para a nossa conversão. E antes de terminar essa homilia, como nós temos muitas coisas hoje, então eu vou dividir um pouco. Vamos ter a Mãe Rainha no final. Eu vou falar aqui já, depois dessa homilia, um testemunho. Um paroquiano pediu para falar esse testemunho. Eu pensei que ele ia falar, mas depois ele vai levantar aí, eu vou dizer. Ele dá um testemunho. O meu nome é Ulisses. Em setembro de 2020, fui ao shopping, quando de repente senti uma dor de cabeça e fui pedir ajuda. Lembro que falei a uma pessoa: estou passando mal, me ajuda. Aí desmaiei e acordei no hospital após quase um mês depois, pois fiquei 15 dias em coma na UTI. Eu tinha uma má formação no cérebro, porém eu nunca soube disso. Fui operado e quando comecei a acordar, vi uma imagem, uma janela que lembrava o formato de Nossa Senhora Aparecida. Fiquei sem entender o que estava acontecendo, mas aos poucos fui para casa, sem saber quem eu era. Fui retomando a memória, aí descobri que os familiares estavam rezando por minha recuperação. Aí tudo foi se encaixando. Aí descobri que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e Maria, representada por Nossa Senhora Aparecida, estavam no controle de toda a situação. Antes de tudo acontecer, uma mulher me parou na rua. Eu estava voltando de uma entrevista de emprego. Aí ela me disse: levanta essa cabeça, Deus vai fazer um milagre na sua vida, que ninguém vai acreditar, mas Ele vai fazer. E assim o fez, graças a Deus e a Nossa Senhora Aparecida. Quero também agradecer, porque eu tinha um caroço que me incomodava e sumiu. Quero agradecer a todos os familiares, sem exceção. Não vou citar os nomes para não ser injusto. A Jesus Cristo, toda a honra e toda a glória. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Cadê o paroquiano? Cadê o Ulisses? Levanta aí. Você quer vir aqui? Quer vir aqui falar um pouco? Ele pediu para dar esse testemunho, né? Já dei aqui o testemunho, mas só para dizer aqui que só essa partilha, né? Que ele é um milagre de Deus. Então, você é um milagre de Deus. Amém. Graças a Deus. Foram quantos dias de internado? 15 dias. 15 dias. De UTI, em coma, e quase 30 para voltar para casa. Mas eu não sabia quem eu era. Só Jesus para... Foi um milagre mesmo. Graças a Deus. Então tudo foi mudado pelo poder da oração. Com certeza. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, né? Deus abençoe. Uma salva de palmas para Jesus.